Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a função exponencial, vendo agora a continuação acerca do gráfico de uma função exponencial. Nessa aula especificamente, nós vamos ver o gráfico de uma função quando a variável encontra-se no expoente. Beleza? Vem comigo aqui. Olha só, função exponencial, vamos ver então a continuação acerca do gráfico. Diz o seguinte, as ideias desenvolvidas na aula anterior podem ser aplicadas em outras funções em que a variável aparece no expoente. Olha esse primeiro exemplo aqui. Construa o gráfico da função f de x igual a menos u3 elevado ao expoente x. Pessoal, aqui uma consideração deve ser feita, tá? Repare que nós temos aí nessa função menos 3 vezes o x. Aí nós não temos a função exponencial, muito embora nós tenhamos ali a variável localizada no expoente, tá? Mas lembra o seguinte, na função exponencial, aquele negativo ali não deveria estar aparecendo. Isso porque a função exponencial, o gráfico está sempre no primeiro e no segundo quadrantes, o que não vai acontecer nessa função aqui. Ferreto, e como é que a gente constrói então essa função? Meu amigo, vem cá, olha só. Aqui, pessoal, vamos pegar todo o conhecimento que nós vimos na aula anterior, tá? Para construir o gráfico de uma função exponencial. Aqui nós temos o menos o 3 elevado na x. Esse negativo aqui é o problemático nessa função. Mas é bem tranquilo, tá? Primeiramente, eu vou considerar uma função g de x como sendo apenas essa parte aqui, ou seja, 3 elevado na x, tá? Então, aqui, o 3 elevado ao expoente x. Vamos construir esse gráfico aí, pessoal, da função g, e aí você entenderá bem como é que é o gráfico da função f de x, que é o que ele quer, tá? Aqui temos o eixo y e aqui temos o eixo x. Bom, repare o seguinte, aqui na função g de x, nós temos que a base aqui, o 3, ele é um valor a maior do que 1. Lembra que um valor a maior do que 1, ou seja, numa função exponencial, onde a base é maior do que 1, nós temos esse gráfico da função sendo uma função, o que, pessoal? Uma função crescente. Assim, mais ou menos assim está a construção do gráfico da função g. Então, aqui nós temos o gráfico da função g de x. Tudo bem? Repare o seguinte, pessoal, nós temos então aqui que a função f de x nada mais é do que menos o 3 elevado na x, nós já vimos que é a própria função g de x, ok? Aí você deve estar se perguntando o seguinte, Ferreto, a gente não tem que construir o gráfico da função f de x? Claro, mas olha só, essa construção do gráfico da função g de x vai nos auxiliar bastante na construção do gráfico da função f. Repare que a função f nada mais é do que menos a função g. Agora é o seguinte, aquele negativo na frente da função g, o que acontece graficamente com a função g? Pessoal, o negativo na frente de uma função, isso faz com que o gráfico sofra uma reflexão. Reflexão aonde? Reflexão em relação ao eixo x. Nesse caso, pessoal, reparem que a função g de x, toda ela está localizada na parte superior do eixo x. Então, ela sofrerá uma reflexão por conta daquele sinal negativo, passando ela totalmente para a parte inferior do eixo x. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, por conta desse negativo aqui na frente da função g de x, essa função g de x aqui, ela sofrerá uma reflexão em relação horizontal. Ou seja, o eixo x aqui, ele acabará sendo um espelho nessa reflexão, ok? Então, pegando o gráfico aqui da função g de x e fazendo um espelhamento dele em relação ao eixo x, nós vamos ter algo mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim, um espelho em relação a g de x, tudo bem? Então, esse amarelo aqui, nada mais é do que a função f de x. Vale lembrar, pessoal, que na função g de x, essa função g de x está cruzando aqui o eixo y exatamente no 1, e no espelhamento, ou seja, na reflexão, a função f de x aqui estará cruzando o eixo y aqui no menos 1. Beleza? Então, pessoal, fazendo um arremate, olha só, quando você colocar um negativo na frente de uma função,
essa função sofrerá uma reflexão em relação ao eixo x. Então, se ela está totalmente na parte superior do eixo x, ela será refletida para a parte inferior do eixo x e vice-versa. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Vamos agora ao segundo exemplo e olha o que diz aqui, ó. Construa o gráfico da função f de x igual a 3x mais 1. Pessoal, aqui nós temos a nossa variável localizada no expoente. Então, tudo que a gente viu em função exponencial acerca do gráfico será útil para calcular, ou seja, construir o gráfico dessa função aqui. Primeiramente, vamos considerar novamente aqui uma função g de x. Tudo bem? Nesse caso, vamos pegar somente aqui o 3 elevado na x. Como nós vimos anteriormente, ó, essa base aqui ó, é uma base maior do que 1, fazendo com que o gráfico dessa função g de x seja crescente, tá? Então, olha só, vamos botar aqui assim, ó, mais ou menos assim, tá? Aqui assim, ó, temos o nosso eixo x e aqui assim o nosso eixo y. Bom, como é que está o gráfico da função g de x? Mais ou menos assim, ó. Vem vindo aqui, ó, né? Vai cruzar o eixo y ali, ó, e vai subindo assim, ó, exponencialmente, tá? E vai até mais infinito. Tudo bem? Lembre que está cruzando o eixo y aqui, ó, exatamente no y igual a 1. Isso porque se nós colocarmos o x igual a 0 aqui, ó, ficamos com 3 elevado na 0, ou seja, será y igual a 1, ok? Agora, repare o seguinte. A função f de x, que é o gráfico que nós queremos, nada mais é do que 3 elevado na x. Lembra que 3 elevado na x é a nossa função g. Então, é a mesma coisa que a função g de x acrescida de uma unidade. Então, pessoal, nesse caso, a função f de x é a mesma coisa que a função g de x acrescida de uma unidade. Ou seja, o que acontece aí? Acontece uma translação do gráfico da função g. Ferreto, como assim translação do gráfico? Por conta daquele mais 1 ali, ó, o gráfico da função g sofrerá uma translação de uma unidade, ou seja, será transladado uma unidade para cima, ou seja, em relação à vertical, ok? Vem comigo aqui, ó. Então, pegando a função g de x ó, e acrescentando uma unidade em todos os seus valores, nós vamos obter a função f de x. Olha esse valor bem conhecido aqui ó, da função g de x. Acrescentando uma unidade, teremos aqui, então, o valor 2, mais ou menos, aqui assim. Tudo bem? Ou seja, o gráfico, pessoal, sofrerá uma translação mais ou menos assim. Ó. Vê aqui assim, ó, todo ele está aumentando uma unidade, tá? Mais ou menos assim. Então, em verde, aqui nós temos o gráfico da função g de x, enquanto que azul claro, aqui nós temos o gráfico da função f de x. Pessoal, uma informação bem importante aqui. Ó. Reparem que o gráfico da função g de x ele está muito próximo, quase tocando ali o quê? O eixo das abscissas, o eixo x. Não é verdade? Agora, o que acontece? Se esse gráfico g de x ele subiu uma unidade, o que acontece? O gráfico f de x ele vai também descer, só que agora não vai quase encostar ali o eixo x. Como ele subiu uma unidade, ele vai quase encostar em uma reta horizontal que está passando no y igual a 1, porque essa reta horizontal é como se fosse o eixo x transladado de uma unidade para cima. Beleza? Vem comigo aqui. Ó. Então, se nós colocarmos mais ou menos aqui assim uma reta imaginária passando no y igual a 1, repare que o gráfico da função f de x vai se aproximar muito dessa reta aqui, ó, dessa reta que é y igual a 1, mas não vai encostar. Isso porque o gráfico da função g de x ele foi transladado uma unidade para cima, tá? Todo ele uma unidade para cima, então essa linha aqui vai ficar muito próxima dessa reta y igual a 1, porém não vai encostá-la. Beleza? Agora vem comigo aqui, ó. Vamos ao terceiro exemplo que diz o seguinte. Construa o gráfico da função f de x igual a 0,4 elevado na x e temos aqui o menos 2. Pessoal, vamos trabalhar com esse 0,4 elevado na x. Vamos considerar, então, uma função g de x, ok? Isso aqui igual a 0,4 elevado ao expoente x. Reparem que aqui nós temos uma função exponencial e essa base 0,4 é uma base